Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Né? Hoje nós vamos falar, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre a forma polar, ou para quem viu no ensino médio, como a gente costuma falar lá no médio, a chamada forma trigonométrica de um número complexo, lá no ensino médio a gente chama de. Deixa eu botar aqui para cronometrar o tempo. A gente chama de forma polar, ou forma trigonométrica de um número complexo. Aqui nós vamos falar de forma polar, pois tem mais a ver com o que a gente vê lá no cálculo, o chamado as chamadas coordenadas polares. Então a gente vai perceber uma relação bem próxima aqui, tá, de lá. Bom, primeiro vamos dar a cara dessa forma polar e depois vamos falar da fórmula de Moivre, que ela vai ser importante para a gente fazer esse processo de transição para as raízes na próxima aula. Então, seja dado um número complexo diferente de zero, ou seja, esse número complexo ele não pode ser o próprio zero, certo? Nós podemos representar esse número complexo em coordenadas polares, dessa forma aqui, como vocês podem ver. E por que a gente pode fazer essa representação? Por uma questão muito simples. Lembram lá das aulas anteriores que a gente falou? Deixa eu só pegar a figura certa. Que nós comentamos sobre que nós havíamos comentado sobre o plano complexo, que a gente pode representar um número no plano complexo, que é como se fosse o plano cartesiano, onde tem eixo real, eixo imaginário e tal. Então vamos pegar um número complexo representado nesse plano, certo? De coordenadas AB. Onde ele tem coordenada no eixo real A e no eixo imaginário. Vou botar assim. Por que eu não coloquei o eixo imaginário? Para dar uma representatividade de forma polar, tá? Mas eu tô achando melhor colocar aqui. Eu vou colocar aqui o eixo imaginário, tá? Tá aí nosso eixo imaginário, ok? E aí tá aí o nosso número complexo bem representado, ou seja, parte real A, parte imaginária B. Lembra que nós comentamos sobre o módulo? O módulo de um número complexo é a distância dele até a sua origem, Então nós podemos dizer que isso daqui, deixa eu desenhar aqui, isso daqui vai ser o módulo de AB, certo? Ou seja, se Z é igual a A mais BI, o módulo de Z é essa distância aqui. E nós vamos chamar carinhosamente aqui de R, para fazer aquela ponte, como eu comentei com vocês, com as coordenadas polares, tá? Perceba que esse módulo ele faz com o eixo real um ângulo que nós vamos chamar de θ, tá bom? Se eu quiser calcular, nesse caso, o seno de θ, quem vai ser o seno desse meu θ? Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, O cateto oposto aqui é B e o cateto adjacente aqui é A, Então, cateto oposto B sobre hipotenusa R, tá? E quem vai ser o cosseno? O cosseno de θ vai ser B, vai ser o cateto adjacente A sobre R. Fazendo aqui meio pelos extremos, B é igual a R vezes seno de θ. E A é igual a R vezes cosseno de θ, tá? Então, fazendo a devida substituição, já que Z é igual a A mais BI, no caso aqui nós vamos ter que Z vai ser igual a R cosseno θ mais I vezes R vezes seno θ. Colocando R em evidência, nós vamos ter cosseno de θ mais I
seno de θ. Tá bom? Tá aí o nosso z, o nosso número complexo z na sua forma polar. Tá certo? É assim que a gente faz esse processo de transição da forma algébrica para a chamada forma trigonométrica ou forma polar. Ok? Dois números complexos coincidem se somente se eles têm mesmo módulo, né? E se seus argumentos diferem por um múltiplo inteiro de 2π. Essa observação é importante porque é o seguinte. Vamos supor um número complexo cujo raio seja 3 e cujo θ seja π sobre 3. Ok? Então ele vai ter a forma polar dele. 3 vezes cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, ok? Essa é a forma polar dele. Agora vamos escrever um segundo número complexo da forma 3 vezes cosseno, deixa eu só fazer aqui, de 7π sobre 3 mais i seno de 7π sobre 3. Esses dois números complexos, Z1 e Z2, eles vão ser iguais, né? Por quê? Porque o raio deles é igual, tá? Ou seja, tem o mesmo módulo, mas os seus argumentos, apesar de não serem iguais, a diferença deles é um múltiplo de 2π. Se você pegar π sobre 3 e somar com 2π, tu obtém 7π sobre 3. Ok? Então é dessa forma, como nós podemos ver aqui, esses dois números trigonométricos são iguais. E por que isso acontece somando 2π? Porque lá na trigonometria, só para lembrar vocês, temos o ciclo trigonométrico, e esse ciclo todo, uma volta completa é 2π. Então, se eu tenho um ângulo aqui de π sobre 3, certo? 7π sobre 3 ele vai parar no mesmo lugar, só que dando mais uma volta. Então, na prática, se torna o mesmo ângulo, apesar da escrita ser diferente. Beleza? Então, essa observação ela é importante, porque muitas vezes dois números complexos são iguais e a gente não sabe que são. Ok? Bem, dito isso, vamos seguir com o nosso conteúdo. Deixa eu só apagar aqui. A gente tocar a nossa vida. Agora vamos mostrar mais uma propriedade muito importante. Se z é diferente de zero e θ é um argumento de z, ou seja, z, eu tenho que z na sua forma polar é cosseno de θ mais i seno de θ, ok? Ele disse que menos θ é um argumento de z barra, tá? O que isso quer dizer? O que é o z barra? É o conjugado. Então vamos mostrar que menos θ é o argumento do conjugado. Como é que a gente pode mostrar isso? Vamos chamar um número complexo agora de r vezes cosseno de menos θ mais i seno de menos θ, ok? Utilizando aquelas igualdades trigonométricas que a gente já conhece, fazendo o processo de redução ao primeiro quadrante, o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ, tá? Porque fazendo o processo de redução ao primeiro quadrante, o que acontece? Quando a gente pega lá o ciclo trigonométrico, nós sabemos que no caso do cosseno, esses quadrantes são positivos e esses são negativos. Então, se eu tenho aqui meu θ e meu menos θ está aqui, tá? Isso significa dizer o quê? Que esses ângulos eles possuem o mesmo cosseno, já que possuem o mesmo sinal. Então, o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. Logo, aqui nós vamos ter cosseno de θ, tá? Porém, quando nós estamos falando do seno, o que acontece quando falamos do seno? Vou tentar desenhar de novo aqui. Opa! Quando falamos do seno,
Os quadrantes positivos são os dois primeiros e os negativos são os dois últimos. Então, se eu tenho aqui θ e aqui eu tenho menos θ, isso significa dizer que o seno de θ é igual a menos o seno de menos θ. Ou seja, como aqui é positivo e aqui é negativo, há uma mudança de sinal. Ou seja, o seno de menos θ é igual a menos o seno de θ. Então, aqui nós vamos ter o quê? Menos I seno de θ, tá? Mas aí o que que acontece? Quando você vai reescrever isso aqui, multiplicando o R aqui, né, fazendo a distributiva, a gente encontra R cosseno de θ menos I R seno de θ. Mas nós vimos agora há pouco que isso daqui é quem? Isso daqui é A, né? E vimos também que isso daqui é B. A menos BI. O que é isso aqui? É o conjugado de Z, tá? Então, dessa forma, de fato, se θ é o argumento de um número complexo Z, menos θ é o argumento do seu conjugado. E geometricamente isso também é visível, né? Se a gente for parar para pensar. Porque se nós formos desenhar... Opa, ficou o que eu queria. Se a gente for desenhar aqui o plano cartesiano, né? E A mais BI, a gente desenha aqui A mais BI. Espera aí. Aqui é A mais BI, né? E aqui é A menos BI. Ok? E se você for parar para pensar, esse ângulo aqui é θ. E esse ângulo aqui é menos θ. Né? Então, de fato, o ângulo o menos θ é de fato o argumento do conjugado. Tá bom? Geometricamente falando. Agora vamos para mais uma propriedade importante para a gente poder avançar aqui no nosso conteúdo, que é chegar na fórmula de Moivre, né? Nessa segunda propriedade, ele diz que nós temos R1 e θ1 representando o módulo e o argumento de Z1, de maneira que Z1 é um número complexo. E R2 e θ2 representando o módulo e o argumento de Z2, de maneira que Z2 também é um número complexo. Tá? Aí ele está dizendo aqui que R1 vezes R2 e θ1 mais θ2 representam o módulo e o argumento de Z1 vezes Z2. Quem vai ser Z1 vezes Z2? Z1 vezes Z2 vai ser o produto dos dois números, né, na sua forma trigonométrica. R1 vezes cosseno de θ1 mais I seno de θ1 vezes, vamos mais para cá, R2 vezes cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Organizando aqui, eu vou botar R1 e R2 no começo, tá? Aqui já ficou claro que realmente isso aqui vai ser o raio, né? Vamos agora multiplicar. Aliás, deixa eu ajeitar aqui primeiro, para ficar visível para vocês direitinho. Vamos multiplicar agora esses parênteses, tá? Aí vai ficar como aqui? Cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 mais I cosseno de θ1 seno de θ2 mais, aí vamos multiplicando, I seno de θ1 vezes cosseno de θ2 mais I quadrado vezes seno de θ1 seno
de θ2. Né? Multiplicamos tudo aqui que tinha direito. Detalhe importante, i ao quadrado vocês já sabem que é menos 1, né? Então isso aqui vai ficar R1 vezes R2 vezes cosseno de θ1 cosseno de θ2 menos seno de θ1 seno de θ2, tá? Mas aí aqui eu vou botar aí em evidência, tá? Cosseno de θ1 seno de θ2 mais seno de θ1 cosseno de θ2. Não, ficou horrível isso aqui. Deixa eu editar. Cosseno de θ2. Beleza? Só que nós sabemos o quê? Que isso aqui, cosseno de θ1, cosseno de θ2 menos seno de θ1, seno de θ2, isso daqui é a fórmula da soma de arcos do cosseno. Ou seja, isso aqui é cosseno de θ1 mais θ2. Certo? Mais i vezes. E esse cosseno de θ1, seno de θ2, seno de θ1 vezes cosseno de θ2, isso também é a fórmula da soma dos o seno da soma de arcos, ou seja, seno de θ1 mais θ2. Ou seja, aqui eu cheguei num número complexo, numa forma trigonométrica, de maneira que isso daqui seja o seu raio, ou seja, o seu módulo, isso daqui seja o seu argumento θ. Então isso daqui é a forma trigonométrica de um número complexo, tá? Forma trigonométrica da soma do produto de dois números complexos, tá? Vai ser, como diz aqui o próprio teorema, R1 vezes R2 de θ1 mais θ2 é o módulo e o argumento do produto dos dois originais, tá? Agora, para a gente chegar na fórmula de Moivre, como vocês podem ver aqui embaixo, tá? Eu acho que eu vou deixar para a próxima aula essa da divisão, que eu quero resolver esses dois exemplos aqui com vocês, certo? Para a gente chegar na fórmula de Moivre, vamos imaginar o seguinte. Fazendo R1 igual a R2 e ambos igual a R, e θ1 igual a θ2 e ambos igual a θ, tá? Nós vamos trocar tudo por θ. Como é que vai ficar? Vai ficar R vezes R, R quadrado. Cosseno de θ, de 2θ, né? Porque é θ mais θ. Cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Ok? Só que o que acontece? Se R1 é igual a R2 e θ1 é igual a θ2, isso significa também dizer, como consequência, que Z1 é igual a Z2. E ambos eu vou igualar ao próprio Z, tá? Ou seja, se isso aqui é Z1 vezes Z2 e ambos são iguais a Z, isso aqui é igual a Z ao quadrado. Então, Z quadrado é R quadrado, cosseno de θ, cosseno de 2θ, mais I seno de 2θ. Deixa eu só apagar aqui, porque eu errei aqui na escrita. Isso aqui é mais I, tá? I seno de 2θ. Então, isso aqui é Z ao quadrado, ok? Se a gente for fazer um processo indutivo, que eu não vou fazer a demonstração aqui por questão de tempo e também que vocês não, acho que em essência vocês não conhecem a questão da indução matemática, né, que é você provar para um n mais 1 você consegue generalizar para qualquer inteiro, tá? Se você fizer um processo indutivo aqui, né, a gente fizer esse processo de demonstração para 1, para 2, depois para n mais 1, a gente consegue mostrar a fórmula de Moivre, tá? Que é, na verdade, né, essa fórmula aqui, que é utilizada para potências de números complexos na sua forma polar, tá bom? Agora eu vou resolver esses dois exemplos para a gente finalizar a nossa aula de hoje, e a divisão eu vou deixar para um segundo momento, tá bom? Não vai ficar muito grande esse vídeo. E eu quero resolver esses exemplos aqui com vocês, para vocês terem uma ideia de como se resolve questões na forma polar, tá?
Então vamos nós. Para todo θ pertencente aos... Aliás, encontre uma representação polar para z igual a 1 mais i. Tá? A aqui é 1, já sabemos. B é 1 também. Quem é o módulo de z? O r, né? Vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso é raiz de 2. Então, quem vai ser o seno de θ? Seno de θ é b sobre r, né? Que nós vimos. Ou seja, 1 sobre raiz de 2. Multiplicando, isso é raiz de 2 sobre 2, ok? Quem vai ser o cosseno de θ? Vai ser a sobre r, ou seja, também 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, né? Raiz de 2, a gente encontra raiz de 2 sobre 2, tá bom? Agora eu quero que vocês me digam quem é o ângulo, claro, sempre a gente vai considerar aqui primeiro quadrante, né? E não considerando aquelas voltas que eu falei para vocês. Sempre na primeira volta de 0 a 2π. Qual é o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também é raiz de 2 sobre 2? 45, ou também conhecido em radianos por π sobre 4, tá? Então, se nós temos o módulo e temos o argumento, quem será o nosso número complexo? Raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Eis aí o valor z, a representação polar de z, né? Na sua forma trigonométrica, tá? E para fazer a segunda, para fazer z a sétima, aqui a gente vai precisar primeiro, antes de qualquer coisa, escrever z na sua forma trigonométrica, tá? Vamos lá. Quem é o módulo de z aqui na segunda? Vou até deixar separado aqui, né? Módulo de z na segunda vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1 mais 3, que é 4. Raiz de 4, 2. Então, o módulo de z é 2. Quem vai ser o cosseno de θ? Vai ser 1 sobre 2. E o seno de θ vai ser raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1 sobre 2? Isso vai ser 60 graus, tá? Ou também conhecido em radianos como π sobre 3. Tá bom? Então, temos o módulo e temos o argumento. Qual é a forma trigonométrica? Z vai ser 2 vezes cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Beleza? Só que agora eu quero z a sétima. Como é que eu vou fazer z a sétima? Nesse caso, z a sétima vai ser 2 elevado a 7 vezes cosseno de 7π sobre 3, né? Você faz 7 vezes π sobre 3, mais i seno de 7 vezes π sobre 3. Opa! Então, quem vai ser z a sétima? 2 elevado a 7 é 128 vezes cosseno de 7π sobre 3 mais i seno de 7π sobre 3. Essa é a forma trigonométrica de z a sétima, tá? Que a gente também pode escrever 7π sobre 3. Nós já vimos que esse 7π sobre 3 é a mesma coisa que o próprio π sobre 3, lá no comecinho da aula, lembram? Que é π sobre 3 mais 2π. Então, quando você faz a sétima, você dá uma volta a mais aqui no argumento, tá bom? Bom, gente, é isso por hoje. Próxima aula eu vou falar aqui sobre a questão da divisão e aí a gente parte para as raízes, beleza? Fiquem ligados e aí no momento oportuno a gente tira as dúvidas que forem necessárias, tá bom? Abraço e até a próxima.